Vamos então para nosso texto, lá em Mateus capítulo 27. Eu gostaria de deixar aqui para os irmãos, que se puderem, depois leiam o capítulo 27 inteiro, ou do verso 22 do capítulo 27 até o verso 56, para que os irmãos entendam todo o contexto do que está acontecendo. Mas, devido ao nosso tempo, nós vamos ler só do verso 32 até o verso 47. Ou melhor, até o verso 46. Do verso 32, do capítulo 27, ao verso 46. Diz assim: E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se és rei dos judeus, ou rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos mais esse dia na tua casa, tua presença, que possamos assim, Pai, auxiliados pelo teu Espírito Santo, poder assim transmitir aquilo que o Senhor deseja e também possamos entender e aprender, Pai, aquilo que o Senhor tem revelado aqui na sua palavra. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. O tema é a crucificação. Estamos caminhando com Jesus aqui no nosso estudo desde o seu nascimento. E estamos aqui chegando então na crucificação. Vamos ver hoje a crucificação, esse fato histórico que aconteceu em uma sexta-feira, mais popularmente conhecida como Sexta-feira da Paixão, pois foi o dia do sofrimento de Jesus. Paixão é sofrimento. Na época da Páscoa, e principalmente na sexta-feira que antecede, isso antecede o domingo da Páscoa, quando nós olhamos na TV, passam filmes sobre este assunto. E eu confesso que desde criança eu gosto de assistir esses filmes que passam na sexta-feira da Paixão. Mesmo quando eu não era um convertido, eu assistia esses filmes. Depois vieram filmes mais elaborados, como o filme A Paixão de Cristo, que foi dirigido por um ator de Hollywood conhecido.
o qual esse filme também recebeu críticas, porque os críticos diziam que havia muito sangue, muita violência nesse filme. Também nós temos, se os irmãos observarem, principalmente no estado de Pernambuco, no Agreste, há um teatro ao ar livre chamado A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Também deu origem a outros teatros ao ar livre. Então é feita toda a encenação da crucificação. E dezenas de milhares de pessoas assistem estes eventos ao ar livre todos os anos. E por que eu estou então citando isso? É que por mais que sejam espetaculares estas encenações, por mais bem elaborados que sejam os filmes, nenhum deles é capaz de demonstrar fielmente o que de fato aconteceu naquele dia. Jamais eles poderão expressar com exatidão aquilo que ocorreu nesta sexta-feira. Um evento jamais visto sobre a terra. Porque eu pedi para os irmãos lerem, porque os irmãos vão ver que o texto diz que o dia se fez noite também. Os irmãos vão ver que houve terremoto, a terra se abriu. Os irmãos vão ver que também mortos se levantaram dos sepulcros e andaram pela cidade. Pessoas que já partiram e de repente você vê ela passando viva na cidade. Isso tudo aconteceu e aquele homem que guardava Jesus na cruz, ele ao ver isso, ele disse, certamente esse é o Filho de Deus. De tão poderoso que foi aquele evento. Mas mesmo assim, muitas pessoas que presenciaram, como se estivessem na primeira fileira deste cinema, pessoas que presenciaram isso, elas não entenderam o que de fato estava acontecendo. Então, essas testemunhas oculares não entenderam a profundidade daquilo que estava acontecendo. E cada espectador tinha a sua percepção sobre o fato. O nosso objetivo hoje é ter a percepção sobre esse fato, mas não a minha percepção e nem a percepção dos irmãos, mas a percepção bíblica, onde nós veremos além dos cravos e da cruz. Muitos só enxergaram a morte de alguém, mas nós vamos ver biblicamente que isso vai além dos cravos. E nós vamos ver dois termos teológicos que vão nos ajudar a entender melhor o que de fato aconteceu naquele dia. Os termos são propiciação e redenção. Chegaremos lá no slide. Tempo oportuno. Então, acabamos de ler nesse relato incrível feito por Mateus sobre a crucificação. Ali havia muitos espectadores. Muitas pessoas presenciaram aquele evento. Cada pessoa tinha uma percepção do que estava acontecendo. Mas muitos dos que estavam vendo e presenciando a crucificação não imaginavam que ali estava acontecendo uma expiação. Tome nota dessas palavras. Expiação. Para Caifás, o que estava acontecendo ali era um ato político. Para Pilatos, era uma conveniência política. Pilatos fala, não vejo mal nenhum. Aí o povo responde, mas crucifica. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás. E aí fica nesse jogo de conveniência.
onde se ele fosse alguém justo, ele teria soltado o inocente. Parece discurso político, né? Usam palavras, mas não tem uma ação justa. É um homem inocente, que mal há? Que mal ele fez? E aí isso incitava a multidão e a multidão pedia a crucificação de Jesus. Para o ladrão na cruz, o ladrão arrependido, ele via aquela cena como um erro da justiça. Para os religiosos, aqui foi lido, eles falavam no verso 41. Os sacerdotes, os escribas, anciãos e fariseus que conheciam a lei, conheciam os profetas, deveriam ver e associar aquilo que eles haviam aprendido e enxergar o que de fato estava acontecendo. Mas esses religiosos, eles veem essa cena como a morte de um impostor. Cada pessoa tinha uma percepção do que estava acontecendo ali. Mas nós vamos então ver o fato pela perspectiva bíblica. E perceba, Mateus ele relata. Os evangelhos, eles relatam fatos. Para que nós venhamos entender melhor os fatos relatados, nós vamos para as epístolas, onde os apóstolos, inspirados por Deus, eles vão dar a explicação sobre o que de fato, ou sobre esses fatos ocorridos. E aí nós seguimos uma regra da hermenêutica. Hermenêutica é um campo da teologia que possui regras para a interpretação bíblica. Nós não simplesmente vamos interpretando como nós bem desejamos. Mas a hermenêutica, a regra de ouro é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você quer entender um texto? Procure a explicação desse texto em outro texto. Então, vamos em Romanos, capítulo 3, verso 21. Romanos, capítulo 3, o verso 21 ao verso 26. Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso 26, diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue, ou pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A primeira palavra que vamos ver, propiciação. Vemos no texto de Romanos
Duas palavras: redenção e propiciação. Começaremos pela propiciação. A propiciação é um ato de satisfação. Tornar alguém propício a você. A criança, quando ela apronta com o pai ou com a mãe, ele olha para o rosto do pai e da mãe e vê o pai e a mãe bravo. Talvez você já viu que ele tentou agradar você. Ele acha uma florzinha no quintal e aí ele, para você, mamãe. Porque ele quer que você fique propício, se torne propício a ele. Ou seja, ele não quer apanhar. Então, a propiciação, nós começamos a ver aqui, é um ato de satisfação, tornar alguém propício, tornar alguém favorável a você. Se alguém está bravo com você e você não quer que esse alguém continue bravo com você, então você tenta fazer algo para acalmar aquela pessoa, para que aquela pessoa se torne propícia a você. O texto diz que na crucificação e no derramamento de sangue de Cristo, ali houve um ato de propiciação. Vamos ver o que significa. No Antigo Testamento, e ainda hoje para o judeu, há um dia chamado Dia da Expiação, ou o dia do Yom Kippur, onde o Yom em hebraico é dia e o Kippur é expiação. Por isso, Yom Kippur, o dia da expiação. O dia da expiação é mostrado lá em Levítico capítulo 16. Nós não leremos ele, mas fica a nota para você. Levíticos capítulo 16, para que você faça a leitura. Darei um resumo aqui. O sumo sacerdote ele era consagrado para uma tarefa especial. Ele também tinha que oferecer um novilho em sacrifício por si e por sua casa. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote deveria pegar um novilho, sacrificar o novilho por ele e pela sua família, pela sua casa. O sangue daquele novilho deveria ser levado até o lugar santíssimo. No desenho que vocês estão vendo aí, tem um desenho do tabernáculo. Você tiver a oportunidade de voltar nos estudos, o pastor explicou sobre o tabernáculo nas quartas-feiras. Tem gravado, então os irmãos podem, inclusive, rever. Onde aqui, vejam que tem uma cortina. Conseguem ver uma cortina separando esse espaço em um retângulo maior e um retângulo menor. Esse retângulo menor, onde é separado por uma cortina, vocês vão ver que tem a metade da cortina, porque a gente precisa ver o que está dentro. Aquele lugar menor onde tem uma arca e parece que tem uma fumaça subindo, ali é o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. O que havia ali? Havia uma arca, a Arca da Aliança. E em cima da arca, a tampa era chamada de propiciatório. Então veja, a arca, a tampa, o propiciatório, tinha os querubins ali, com as asas estendidas. Então ali, o sacerdote entrava, voltando aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Quem tinha acesso ao lugar santo dos santos, que era o lugar onde a arca estava, era somente o sumo sacerdote. Sacrificava um novilho por ele, pela sua casa. O sangue daquele novilho deveria ser... Ele deveria molhar o dedo naquele sangue, deveria entrar no lugar santo do santo, aspergir 7 vezes esse sangue sobre o propiciatório.
Mas também o sacerdote devia pegar 2 bodes. Um seria chamado de bode emissário e o outro bode para o sacrifício. Então o sacerdote, ou sumo sacerdote, pegava aquele bode. Um desses bodes, que era o bode emissário, ele colocava as 2 mãos sobre a cabeça do bode, deveria confessar os pecados do povo de Israel, pecados, transgressões, iniquidades. Esse bode deveria ser delegado a alguém, esse alguém deveria levar o bode ao deserto, deveria largar esse bode lá, representando que os pecados perdoados por Deus são levados para o deserto. E o outro bode deveria ser sacrificado. Da mesma maneira que ele sacrificou para ele, para a sua família, agora o bode é sacrificado pelo povo, em favor do povo. Também seu dedo deveria ser molhado no sangue e aspergido 7 vezes sobre o altar. Somente o sacerdote ou sumo sacerdote poderia entrar no Santo do Santo para realizar, então, a aspersão do sangue sobre o propiciatório. O propiciatório era, então, a tampa dessa arca que representava ali o trono de Deus. Dentro dessa arca ficava a vara de Arão e também a lei de Deus, os 10 mandamentos. Esse ritual tinha o objetivo de satisfazer as exigências da justiça de Deus. Veja que é dito no verso 26 de Romanos, capítulo 3, para que ele seja justo e justificador. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando Deus justifica aquele que tem fé em Jesus, ele não simplesmente faz isso de graça. Porque alguém pagou o preço para que você fosse perdoado. Então, o símbolo era, o animal era sacrificado para que você recebesse o perdão. Houve um preço, Jesus pagou esse preço. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Como Deus pode ser justo se ele não pune o pecado? Se alguém for até uma corte, há provas de acusação, há provas de que ele é culpado. Ele chega lá e o juiz inocenta ele ou dá uma pena menor, você chama ele de quê? Juiz injusto. Como Deus pode tornar você inocente se você é pecado? Se você é pecador? Se você tem pecado? Será que os irmãos começassem a pensar nisso? Alguém precisou pagar o preço no seu lugar. Por isso, aqui é dito, para que ele seja justo e justificador. Se ele simplesmente justificasse o pecador sem um preço, ele não seria justo. Como Deus pode ser justificador e justo ao mesmo tempo? Como pode? Hebreus também diz que o sangue de touros e de bodes não pode expiar os nossos pecados. Isso quer dizer que todo aquele ritual do Antigo Testamento não tinha poder para perdoar pecado. Então havia sacrifício contínuo, esse sacrifício que eu citei, mas eles, Hebreus diz, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, Hebreus diz que o sangue de bodes e de touros não podem perdoar pecado. Então, como o povo de Israel era perdoado? Se ele sacrificava e aquele
ato, aquele ritual não podia perdoar pecado. Não era com base no sangue de bodes, mas com base no sangue de Cristo que estava por vir. A fé e a obediência a Deus. Quando Deus dizia faça, se pecou, faça, e o povo de Israel fazia, o povo de Israel obedecia e tinha fé nesse símbolo que apontava para Cristo. Quando João viu Jesus chegar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os rituais do tabernáculo e do templo não apontavam para si mesmos, mas para uma realidade futura. Cristo Messias que viria e o sangue dele iria satisfazer a justiça de Deus. A expiação era feita para que a propiciação fosse efetivada. Expiação é remover a culpa por meio do sacrifício. Expiação é remover a culpa por meio do sacrifício. O sacrifício de Cristo remove a nossa culpa. E propiciação é a mudança na atitude de Deus. É apaziguar a Deus, aplacar a sua ira. Como que a propiciação ela existe sem a expiação? Ela não existe. Então, Deus propôs a Cristo para propiciação. Jesus foi sacrificado a fim de remover a nossa culpa. Jesus foi sacrificado a fim de remover a nossa culpa, a expiação. Com isso, Deus é apaziguado e a sua ira não cai sobre nós. Propiciação. A expiação de Jesus proporciona a propiciação. O sacrifício de Jesus apazigua a ira de Deus que recairia sobre nós. Um pastor chamado Carson, ele diz: na propiciação pagã, o ser humano oferece um sacrifício propiciatório para tornar o seu Deus propício. No paganismo, como foi no caso dos devotos de Moloque, na Bíblia, eles pegavam suas crianças, sacrificavam as suas crianças para Moloque, para que Moloque fosse propício a eles, para que a ira de Moloque não recaísse sobre eles. Então, no paganismo, o homem faz algo para aplacar a ira do seu Deus. É isso que o Carson está dizendo. Na propiciação cristã, Deus, o Pai, apresenta Jesus como propiciação. Deus é o sujeito e o objeto da propiciação. No paganismo, o homem faz algo para que o seu Deus se torne favorável a ele. Ok? Quem é o sujeito da ação? O homem. E quem é o objeto da ação? É o seu Deus. No cristianismo, o homem não entra. Porque é Deus que oferece o seu filho para que a sua ira seja aplacada. Deus é o sujeito e o objeto da propiciação. O que você pode oferecer para Deus? O que você pode oferecer para que Deus te aceite? Pense aí. O que você pode oferecer a Deus para que Deus aceite você? Você não pode oferecer nada. Por isso é que ele ofereceu seu filho. Se você pudesse oferecer algo, Deus não precisaria oferecer o seu filho.
Deus é o sujeito que exerce a ação, provendo um sacrifício, e ele é o objeto que sofre a ação. Talvez você não tenha entendido ainda. E eu vou tentar falar de uma outra forma. Eu quero dizer que o homem, por si só, ele não pode fazer nada, absolutamente nada, para ser salvo. No paganismo, o homem oferece algo para o seu Deus. No cristianismo, o homem não pode oferecer nada. Você não pode oferecer ou fazer nada, absolutamente nada, para ser salvo. Eu quero dizer também que somente Deus é que fez tudo para que você seja salvo. O texto que nós lemos em Romanos diz que Deus propôs o seu filho. Verso 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Deus propôs, Deus fez. Então você vai sair daqui hoje sabendo. Diferente do paganismo. No cristianismo você não pode fazer nada para ser salvo. Só quem pode fazer algo para você ser salvo é Deus. E Deus já fez. Deus deu seu filho para propiciação. O Filho de Deus foi sacrificado, expiação, para que Deus, Ele mesmo, seja propício a nós. Propiciação. Redenção. O texto também diz que Cristo veio trazer redenção. Redenção significa resgatar algo. O verso 24 diz, de Romanos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há nos bodes, que há no sacrifício de crianças, como Moloque? Não. Que há em Cristo. A redenção que há em Cristo. Você já juntou cupons para trocar por algum produto? Você já fez isso? Hoje nós temos os pontos do cartão de crédito. Quanto mais você gasta no cartão, mais pontos você acumula. E depois você pega esses pontos e troca por milhas. E essas milhas podem ser trocadas por passagens aéreas ou por descontos. Se alguém rir aqui é porque vai se identificar comigo. Eu já juntei tampinhas de refrigerante para ir na padaria trocar por copos. Aí talvez você identifique a sua idade. Tinha uns copos de um fabricante que eram temas esportivos. Então juntava as tampinhas, ia na padaria e trocava por copos. Se pensarmos bem, redenção é um ato de compra. É um ato de compra. No final das contas, um preço foi pago. Não há nada de graça. Você comprou vários refrigerantes, ele tem a margem de lucro, você junta a tampinha e você paga o seu copo. As milhas, quanto mais cartão você usa, mais eles vão ganhar com isso, as bandeiras de cartão. Na verdade, é um ato de compra. Jesus estava comprando algo na cruz. Estava comprando alguém por meio do resgate, pagando o preço da redenção. Há um filme chamado A Lista de Schindler. Se você não assistiu, é uma boa dica para que você assista, mas eu já quero dizer que é triste. Havia um alemão chamado Oskar Schindler. Ele viu que a mão de obra judia era barata. Então ele, pela sua influência com o governo nazista, ele abriu uma fábrica e passou a comprar essa mão de obra judia barata para virar mão de obra na sua
fábrica. E ele depois viu que, de fato, ao comprar um judeu como um escravo, esse judeu não era morto, ou ele não era levado para os campos de concentração de Auschwitz. Então, ele percebendo isso, então ele vai e pega toda a sua fortuna e começa a comprar judeus. Compra vários judeus. É dito que ele comprou mais de 1.000 judeus em plena luta do nazismo. Ou seja, ele abriu então mão da sua riqueza para comprar judeus, para livrá-los da morte. No Antigo Testamento havia uma situação que, quando a pessoa ela devia a alguém, ela deveria pagar. Mas se ela não tivesse condição de pagar, ela deveria se oferecer como servo, como escravo. E ela deveria trabalhar alguns anos como escravo para aquela pessoa, para o credor. E, após cumprir o seu período, ele sairia ele sairia livre. Mas se aquele escravo ele se casasse e desse o tempo dele ser livre, ele seria livre, mas a sua esposa ficaria ainda escrava. Ao sair, ele deveria trabalhar, juntar dinheiro para resgatar a sua mulher. Era uma forma de proteger a mulher de homens que não eram capazes nem de sustentar eles mesmos. Então veja, você quer se casar? Tá, você é escravo, você quer se casar? Quando você terminar de pagar os anos, você é livre, mas ela fica presa. Você vai aprender a trabalhar, a sustentar você mesmo, e aí depois você volta e pega a sua mulher. Era uma forma de proteção, impedir que uma mulher casasse com alguém insolvente, alguém que não é capaz ou que deve mais do que ganha. Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, não precisa ir lá. Ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também no processo de redenção, no Antigo Testamento, se alguém devesse algo ou alguém estivesse falido, então um parente próximo poderia ali assumir as dívidas daquela pessoa. Boaz foi o parente remidor de Ruth. Então você poderia assumir o papel de um parente remidor, pagar a dívida daquela pessoa, daquele ente querido, e então você pagaria pela libertação dele. É uma imagem de que Jesus pagou o preço, sendo o nosso parente remidor, parente resgatador. Gálatas 3,12 diz: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou. Papel de remidor, redentor, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aquele que obedecer à minha lei, lá em Moisés é dito, quem obedecer à lei de Deus será abençoado. Quem desobedecer aquilo que Deus ordenou será amaldiçoado. A bênção seguiria a pessoa por onde ela fosse, a maldição também. E aqui, Gálatas está dizendo que Jesus nos
resgatou da maldição da lei. Porque a lei, ela não é maldita, mas a lei te torna maldito. Porque a lei aponta o pecado humano. Sem lei não há erro. Se nós, com lei, no Brasil, já vemos injustiça, imagina sem lei. Seria uma terra de ninguém. A lei, ela não é maldita, mas ela torna o homem maldito, porque ela aponta o seu pecado. Todos nós, perante Deus, desobedecemos a sua lei e somos malditos. Mas nós, que somos malditos, debaixo da escravidão do pecado, Jesus nos resgata da maldição da lei. Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparastes? É o que nós vimos em Mateus. Deus virou as costas para Jesus, desamparou Jesus. Por quê? Porque sobre Cristo estava o pecado de todos os homens, todos os nossos pecados, o pecado do mundo inteiro foi derramado sobre Jesus na cruz. Ao ponto do Pai não conseguir contemplar mais o seu Filho, porque o Deus justo não pode contemplar a iniquidade, e sobre Cristo estava toda a iniquidade. Jesus se fez maldito por nós na cruz. Após a agonia da cruz, o seu último suspiro foi, ele disse, tetelestai, que quer dizer, está consumado. Jesus na cruz, ele disse, tetelestai, está consumado. Ou seja, a expiação foi feita. O sacrifício foi feito. O sacrifício foi concluído. A humilhação, o sofrimento e a maldição acabaram. Pelo sacrifício de Cristo, nosso pecado foi perdoado, expiação. E Deus se fez propício a nós, propiciação. A ira de Deus foi aplacada com o sacrifício do seu Filho. Pelo sangue de Cristo fomos comprados por bom preço. E fomos resgatados por ele da maldição. Está consumado quer dizer que tudo que o homem precisa para ser salvo foi feito. A expiação necessária para o homem ser salvo foi feita. E não precisamos de mais nada. Está concluído, está feito, está consumado. Não há continuação, não precisa adição, não precisa de mais nada, já foi feito. O que você precisa é crer e ter fé. E a sua obra não termina aqui, porque na semana que vem veremos que ela não termina com a morte. Então não perca a próxima aula. Que Deus abençoe, vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela sua palavra. Espero que todos nós possamos ter entendido, Pai, que o Senhor foi sacrificado por nós. O Senhor também, por meio do seu sacrifício, Deus teve a sua ira aplacada. O Senhor teve a sua ira aplacada. E também o Senhor Jesus nos comprou por preço que nenhuma outra coisa pode pagar. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que tudo que for feito ainda nesse dia seja feito para honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.